Oi, pessoal, tudo bom? Espero que estejam todos bem. Está compartilhando. Hoje, então, a aula vai ser sobre variáveis aleatórias discretas e contínuas. Os objetivos da aula de hoje, deixa eu só já pôr aqui meu marcador, serão definir e compreender o que são variáveis aleatórias, definir e distinguir variáveis aleatórias discretas de variáveis aleatórias contínuas, definir e compreender os diferentes modelos de variáveis discretas. Nós temos as de Bernoulli, binomial e Poisson. Primeiro, eu queria retomar o conceito de variável quantitativa, se vocês lembram lá da primeira aula, né? Ela pode ser diferenciada em variável quantitativa discreta, quando os dados podem apresentar apenas números inteiros, por exemplo, número de alunos em sala de aula, quantidades de filhos ou de prole, ou a quantidade ou a variável quantitativa contínua, que são os dados, quando os dados eles podem apresentar qualquer valor dentro de um intervalo possível de variação. Aí pode ser, aqui tem alguns exemplos, né? Pode ser o tempo, a gente pode dividir, por exemplo, o ano em meses, os meses em dias, o dia em horas, as horas em minutos, os minutos em segundos, e assim por diante. Medidas também, né? A gente pode ter distância, a gente pode ter uma área, um volume. Esses são alguns exemplos. Então, vamos começar definindo o que são variáveis aleatórias. Né? Uma regra matemática ou função que atribui um dado valor numérico a cada resultado possível de um experimento no espaço amostral de interesse. Lembra do espaço amostral da última aula com a professora Catarina, né? Então, é uma variável porque é possível obter diferentes valores numéricos. E essa variável ela é aleatória porque o valor observado ele depende de qual dos resultados possíveis do experimento é obtido. Não vamos confundir, né, com o sentido coloquial. Não é um evento aleatório, sim a variável. A variável aleatória ela é representada pela letra X. Um exemplo é o número de peixes em um aquário. Vamos supor que nós temos 20 peixes nesse aquário. Então, a variável é peixe. Então, x é igual a 20. E a classificação dessa variável aleatória ela vai depender do domínio dos valores de x. No caso de x igual a 20, são 20 peixes, né? Peixe, ele é contado por valores discretos, né? Por uma variável discreta. Então, é uma variável aleatória discreta. Já uma variável aleatória contínua, o x vai ser equivalente a medidas que são definidas em um determinado intervalo, né? Por exemplo, se for o peso, você pode utilizar a medida de quilos, mas 7 quilos e 700, ou 7,7 quilos, ele pode ser 7.700 gramas, né? E aí você pode ir fracionando. Tem balanças de precisão que medem até 4 números depois da vírgula, né? Então, até 4 casas. Então, vai depender muito também do equipamento que você utiliza. Então, vamos ver primeiro as variáveis aleatórias discretas, né? Nós vamos ver esses 3 modelos de distribuição, né? Que é o de Bernoulli, o binomial e Poisson. Vamos começar o de Bernoulli, que é conhecido como tentativa de Bernoulli. São observações independentes. Todas as variáveis aleatórias que a gente vai ver são observações independentes. E ela só permite 2 resultados possíveis, que pode ser definido como sucesso ou insucesso, presença ou ausência, sim ou não. E mesmo quando você tem um grande número de resultados, você ainda pode redefinir, classificar esses resultados de uma forma que se transforme, né, numa tentativa de Bernoulli. Por exemplo, os besouros, que a Catarina usou de exemplo na última aula. Vamos supor que sucesso da prole de besouros sejam 6 indivíduos. E qualquer outro resultado, então, seria classificado como insucesso.
2 besouros de prole em sucesso, 0 besouros de prole em sucesso, 5 besouros de prole também seriam um insucesso. Vamos para alguns exemplos. Lançar uma moeda, então você só tem 2 possibilidades de resultado, ou cara ou coroa. Um vendedor visitar um cliente, ele só pode ou vender ou não vender. Sortear um aluno da sala, né? Pode ser homem ou mulher. Inseminar um animal, pode emprenhar ou não. Bernoulli é uma tentativa que tem só 2 possibilidades de resultado. Aqui tem um exemplo de um problema, né, dessa variável. Suponha que em um rebanho há 120 animais, em que 20 são machos. Um animal é selecionado aleatoriamente. Qual é a probabilidade dele ser fêmea? Então, a nossa variável aleatória discreta aqui são os animais, né? Você tem 1, 2, 3, você não tem 4 animais e meio, por exemplo, né? 4 animais, 75. E aí, a nossa probabilidade de sucesso, nesse caso, será encontrar uma fêmea. Vai ser igual a P, né? Representado por P, a probabilidade de sucesso. Como a gente viu na aula anterior, a soma de todas as probabilidades tem que dar igual a 1. Como nesse caso a gente só tem 2 possibilidades, então 1 menos, né, 1 menos a probabilidade de sucesso, que é P, vai ser igual à probabilidade de insucesso, que no caso aqui é encontrar um macho. Então, vamos continuar o problema. A gente tem os dados para achar a probabilidade de encontrar um macho, que nesse caso é 1 menos P, e para saber a probabilidade de encontrar um macho dentre esses 120 animais, a gente tem 30 machos em 120 animais. Então, 1 menos P é igual a 0,25, logo P vai ser igual a 0,75. Então, P é a probabilidade de encontrar a fêmea, né? Probabilidade de sucesso. Então, é de 0,75, ou de 75% de chance. Agora, as variáveis aleatórias discretas binomial também são observações independentes, né? Ou seja, o primeiro resultado não interfere no resultado seguinte, nem o resultado anterior. É a mesma coisa que eu falei, né? É isso. Um resultado não vai interferir. Então, a probabilidade ela vai ser sempre constante. Se no nosso caso ali anterior, a probabilidade de pegar um animal aleatoriamente e ser macho é de 0,25, quando você pegar um segundo animal, a probabilidade continua sendo de 0,25. E aí, aqui uma observação importante, assim, a variável aleatória discreta binomial, ela é o número de resultados de sucesso em N tentativas de Bernoulli independentes. Então, Bernoulli é uma tentativa, se você fizer mais de uma, você tem uma variável aleatória discreta binomial. Se N é igual a 1, a variável aleatória binomial de x, ela vai ser equivalente a uma variável aleatória de Bernoulli, né? E esse tipo de variável ela é muito comum em estudos ambientais e ecológicos. Aqui tem alguns exemplos, que são os mesmos de Bernoulli, mas repetidamente. Por exemplo, uma moeda lançada 10 vezes, qual é a probabilidade de se obter 2 caras? Ou um vendedor visita 15 clientes, qual a probabilidade de se obter 7 vendas? Né? Se sortearmos 10 alunos da sala, qual é a probabilidade de serem todos homens? Ao inseminar 250 animais, qual a probabilidade de emprenhar 200 animais? E, por fim, nós vamos ver as variáveis aleatórias discretas de Poisson. Também são observações independentes, né? A probabilidade ela é constante, o valor de P é constante. E essa variável aleatória discreta de Poisson, ela é uma variável aleatória x, o número de ocorrências de um evento ao longo de um intervalo. A gente vai ver nos exemplos que tipo de intervalos são esses, né? É o número médio de eventos por amostra e ele é utilizado, ele aparece quando nós temos
um N muito grande, né? Quando você tem muitas tentativas e uma probabilidade muito pequena de sucesso. Então, o P é pequeno. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, o número de bactérias por ml de urina. Então, seria esse intervalo, né? O número de insetos de uma espécie coletados numa armadilha por dia. Número de pacientes que chegam a um pronto atendimento de uma pequena cidade durante a madrugada. Número de furos em pneus por quilômetro rodado. Número de clientes que abastecem um posto por hora. Esses são alguns exemplos dessa variável. E aqui tem a comparação, né, das 3 variáveis aleatórias discretas que nós acabamos de ver, já pensando aqui, pensando na distribuição delas, né? Essa questão das fórmulas, a representação gráfica dessa distribuição, vocês vão ver na próxima aula. Mas aqui é interessante para a gente diferenciar um pouco essas 3 variáveis, né? A de Bernoulli, então, ela é usada para resultados dicotômicos, né? De sucesso ou insucesso. E aí, um exemplo que essa tabela traz é se reproduzir ou não, essa é a questão. Pode ser aquele exemplo do besouro que eu dei, né? De 6 besouros de prole é um resultado de sucesso, qualquer outro é um resultado de insucesso. E aí, a distribuição binomial é usada para números de sucesso em N tentativas, né, de Bernoulli independentes. Tá vendo que todos eles usam a palavra independente. Aqui também acho que usa, né? Isso, independente. Então, por exemplo, a presença ou ausência de uma espécie. Pode ser também essa questão, né, de se reproduzir ou não, se você faz um experimento com várias tentativas. E o de Poisson pode ser usado para eventos independentes raros, né? Onde lambda, que é esse símbolozinho aqui, que vocês vão ver na fórmula semana que vem, é a taxa na qual os eventos ocorrem no espaço ou no tempo. Então, são aqueles intervalos que a gente viu, né? Que pode ser espaço, pode ser quilômetros, pode ser metro quadrado, metro cúbico, e no tempo pode ser em horas, em dias, né? Depende da unidade utilizada. E um exemplo é a distribuição de espécies raras em uma paisagem. Por quê? A probabilidade de sucesso, né, de você encontrar uma espécie rara, ela é muito pequena, por isso que ela é uma espécie rara, né? Porque tem uma probabilidade baixa de ser encontrada. Então, é um P baixo e você também tem que ter um N para você ter mais chances de sucesso, né? Você tem que ter um N maior. E, por fim, né, as variáveis aleatórias contínuas, né? Elas assumem valores em qualquer intervalo dos números reais. Não é possível, aí a gente pode ver, voltando àquele exemplo do peso lá, do 7,7, pode ser, né, até 4 números depois da casa, ou pode ser 7 quilos, ou 7.000 gramas, ou a questão das horas, minutos, segundos. Como você pode sempre fracionar essa unidade, né? Ela sempre é um intervalo que você consegue reduzir para uma unidade menor, 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 né? Ela não é possível, ou ela é quase impossível, de atribuir probabilidades para um ponto específico, né? A gente atribui essa probabilidade para um intervalo. Porque essa medida, ela vai depender do equipamento que você usa. Se você usar uma régua de escola para medir alguma coisa, você só tem você tem centímetros e milímetros, né? Mas as escalas de medida podem ser muito menores, né? Pode ser micrômetros, nanômetro, né? Só que o nosso equipamento de medida não permite, só se você tiver uma régua capaz de ter essa medida menor. Alguns exemplos, então, são peso de animais, tempo de falha de um equipamento eletrônico, altura de maré em uma hora específica, ou pode ser
em um período do mês específico, né? Que dependendo da lua, a amplitude da maré também é diferente. Salinidade da água do mar, retorno financeiro de um investimento. E aí, essas são as variáveis que nós vamos ver hoje. E amanhã, semana que vem, vocês vão ver as distribuições dessas variáveis em gráficos e aprender como calcular. Então, o resumo da aula de hoje foram variáveis aleatórias, as discretas, nós vimos as de Bernoulli, que é uma tentativa, com apenas 2 possibilidades de resultado, a binomial, né, que são várias tentativas da tentativa de Bernoulli, né, e a de Poisson, que são muitas tentativas e com uma probabilidade muito baixa de sucesso. E também vimos as variáveis aleatórias contínuas. Por hoje era isso, pessoal. Essas são as referências que eu utilizei na aula. E as atividades nós vamos postar no Siga A mais tarde, tá bom? Até mais na aula, se vocês estiverem assistindo hoje, né? Ou até qualquer dia desses.